Então, o que nós vamos ver agora é escoamento compressível unidimensional, tá? Existe também em mais de uma dimensão, só que já é um pouco mais interessante. Mas esse aqui, ao contrário do que nós vimos até agora, a gente só estudou escoamento incompressível. Bom, o que nós temos as considerações sobre o escoamento, tá? A velocidade é uniforme nas seções, tá? Não tem variação do perfil de velocidade, regime é permanente e a energia potencial é desprezível. Um detalhe, né? O que agora acontece é que a densidade é variável, tá? Anteriormente não. Bom, então nós temos aqui as equações, a gente vai fazer uma revisão termodinâmica, tá? Então a gente tem as equações dos gases perfeitos, pressão é igual a densidade vezes R vezes T, esse R é esse R bar, que é a constante universal dos gases dividido por 1 mol, o R do ar dá 287 joule por quilo Kelvin. Esse R bar, uma vez eu pesquisei, ele tem mais algarismos significativos, tá? O valor exato da constante universal, tá? A gente usa 8.314, né? Mas tem mais, acho que uns 6 algarismos por valor exato, tá? Mas a gente aqui não precisa. E nós temos que a energia interna, ela varia com a velocidade, ou o volume específico com a temperatura. Tá? E aí o diferencial da energia interna fica a derivada da energia interna em relação à temperatura quando a velocidade o volume específico constante, vezes o diferencial da temperatura, mais o diferencial da energia, a derivada da energia interna em relação ao volume específico, né, para a temperatura constante, vezes o ΔV. Ok? Para um gás ideal, nós temos a variação só com a temperatura. E no caso das tabelas, tá, a energia interna é função só da temperatura, tá? Não é da pressão. Para substâncias, de um modo geral, a energia interna também varia com a pressão. Então, o que fica aqui, o diferencial da energia interna é o CV vezes ΔT, que é a calor específico a volume constante. Para a entalpia, a mesma coisa, tá? Então, nós temos a entalpia que pode variar com a pressão e a temperatura. Aqui nós temos o diferencial da entalpia, tá? Só que agora, derivada da entalpia em relação à temperatura para a pressão constante, vezes o ΔT, mais a derivada da entalpia em relação à pressão para a temperatura constante, vezes o ΔP. E a mesma coisa, para o gás ideal, o diferencial da entalpia, derivada da entalpia em relação à temperatura para a pressão constante, vezes ΔT. E aí, o ΔH é o CP vezes ΔT, tá? E CP é calor específico da pressão constante. Nós temos aqui entalpia, energia interna mais pressão vezes volume, que é igual a energia interna mais pressão sobre ρ, tá? A mesma coisa, que é igual a energia interna mais R vezes T, tá? E o volume específico é 1 sobre a densidade. Nós temos aqui o K é a razão entre os calores específicos e CP é igual a CV mais R. Tá? E aqui nós podemos ter CP em função de K e R e o CV em função de RK também, ficam essas equações aqui. Bom, variação de energia interna e da entalpia para propriedades constantes. Então, essa aqui é a variação da energia interna, né, uma integração, né, porque na verdade o calor específico ele varia em função da temperatura, então é uma variação. E se a gente considerar constante, nós vamos fazer isso aqui, CB vezes T2 menos T1, e aí a variação da entalpia, que é mesmo a linha de raciocínio da energia interna, vai ser CP vezes T2 menos T1, tá? E aí os calores específicos eles são avaliados na temperatura média, no caso aqui em T1 e T2. Entropia para o processo reversível aplicado em sistemas, né? Então nós temos aqui que ΔS é ΔQ sobre diferencial de Q sobre T no processo reversível, e aí o ΔS em termos de diferença integral de dQ sobre T, tá? No processo reversível aí, tá? E a entropia para o processo irreversível aplicado em sistemas, nós temos aqui S2 menos S1 é a variação de entropia. Aqui é esse outro termo aqui da integral
é a transferência de entropia através da fronteira do sistema devido à transferência de calor. E esse último termo é a geração de entropia, ou a entropia produzida. Esse último termo aqui está relacionado com as irreversibilidades do sistema, como, por exemplo, viscosidade do fluido, atrito, tá? Alguma coisa nesse sentido aí. Processos reversíveis, tá? E existem processos reversíveis, irreversíveis e impossíveis, tá? Nos processos reversíveis, a entropia gerada é zero, tá? E nós temos que ΔQ, T vezes ds e ds igual a zero. Processos irreversíveis, o S gerado é maior que zero, ΔQ é menor que T vezes ΔS e o ΔS é positivo. Tá? Processos impossíveis, o S gerado é negativo, então isso aqui não vai acontecer, tá? Não acontece. E o ΔQ é maior que T vezes ΔS, e o ΔS vai ser negativo. Processo diabático, não há transferência de calor, ΔQ é igual a zero. Processo diabático reversível, ou seja, ΔQ é igual a zero e ΔS é igual a zero, ou seja, processo diabático reversível é uma coisa que fala que o processo é isentrópico, tá? A entropia é constante. Em algumas situações é aproximado para isso, mas na maioria dos casos os processos não são isentrópicos, tá? Mas isso é usado para poder comparar eficiências de equipamentos, tá? Relações termodinâmicas para processos reversíveis. Nós temos essa relação aqui, P vezes ΔS é igual a ΔU mais P vezes ΔV, e P vezes ΔS é igual a ΔH menos V vezes dP. De onde que vem as relações? Vem da definição de entropia para processos reversíveis, aquele P vezes ΔS é igual a ΔQ, e vem da primeira lei da termodinâmica e mais do trabalho, né, que é o trabalho integral de PdV, só que na forma diferencial, ΔW é igual a P vezes ΔV. Variação de entropia de um gás ideal. Então nós temos que ΔS é ΔU mais P sobre P vezes diferencial de V, que é igual a CV sobre ΔT sobre T, mais R ΔV sobre V. E aí, integrando, vai ficar S2 menos S1, CV de Ln de T2 sobre T1, mais R vezes Ln de V2 sobre V1. Tá? Então, aqui nós temos a variação de entropia em função da temperatura e do volume específico. Nós podemos ter também a variação de entropia de um gás ideal em função da entalpia, tá? Que fica o CP, o ΔH aqui fica o CP, e aí integrando, vamos ter o S2 menos S1 é igual a CP vezes Ln de T2 menos T1 menos R vezes Ln de P2 sobre P1. Então, essa aqui é uma outra equação para calcular a variação de entropia. E nós podemos ter também, né, juntando essa equação e a do slide anterior, ter aqui S2 menos S1 é igual a CV vezes Ln de P2 sobre P1 mais CP vezes Ln de V2 sobre V1. Então, ó, o que nós podemos conseguir? Através da... Opa! Voltou mais um. Então, ó, processo isentrópico, quando S1 é igual a S2. Tá? Então, através dessas equações aqui, ó, vou voltar, tá? Essa equação, ou essa outra aqui, essa última aqui, tá? Opa, tem duas aqui. Tá? Aqui, ó, e é dessa aqui também, tá? Voltando, essa aqui, essa outra e essa terceira, essas três equações, né? Se é um processo isentrópico, S2 menos S1 é igual a zero, e aí a gente consegue tirar a relação de pressão com volume específico, temperatura com volume específico e temperatura com pressão, né? Então consegue tirar todas as relações aqui, tá? Então isso aqui só serve para processos isentrópicos, para propriedades constantes, tá? E nesse caso aqui o K é a razão entre os calores específicos, CP sobre CV. Vai ser muito comum vocês verem aqui
que para o ar a gente vai considerar K igual a 1,4. Tá? Ele varia um pouco, mas a gente vai considerar 1,4. Aqui nós temos as propriedades da temperatura em função da entropia, tá? Processo, volume constante, essa linha cheia, a pressão constante é uma vez tracejadas, tá? Então aqui a pressão aumenta e aqui o volume diminui, tá? Então nós temos as relações aí para calcular a variação de entropia, que são aquelas equações lá, só que aqui elas estão em função de temperatura, tá? Então agora que nós vamos começar, depois dessa pequena revisão aí da termodinâmica, nós vamos começar a ver a questão do escoamento unidimensional, mas primeiro a gente vai falar sobre velocidade do som. Tá? O que acontece agora? Tá? Nós temos aqui um pistão, tá? Cilindro com pistão. Aqui a gente tem uma frente de onda, porque quando a gente dá um empurrão nesse pistão, quando tudo parado, se estiver tudo parado, aqui a pressão é P, desse outro lado é P, aqui a velocidade é zero, que é zero, que é a densidade, que é densidade. Aí quando a gente dá uma pancada nesse pistão, tá? O que acontece? Vai existir uma propagação da onda, tá? É parecido com o termo de jogar uma pedra no lago, você vai perceber as ondas se propagando, tá? Então, só que no ar a gente não vê, a gente ouve, né? Igual quando, no caso típico, quando teve aquela explosão foi no Líbano, se não me falha a memória, teve lá no Porto dele que estourou aqueles montes teve de explosivos, algumas coisas lá que, né? Então, o pessoal, a onda de choque, né? Teve a explosão, a questão do calor, mas depois teve a onda de choque provocada pelo barulho, né? Então é muito forte. Então essa é a ideia, tá? Então quando dá um pequeno empurrão, tá? Vai ter uma frente de onda percorrendo, tá? Antes da frente da onda chegar no fluido, então aqui continua tudo como era antes. Aqui fica, só que aqui muda. Você vai ter uma pressão mais um ΔP, vai ter um aumento da velocidade e um aumento da densidade. Tá? É o que acontece, que dá para ver aqui o gráfico da pressão em função de onde a frente da onda está. Tá? Mas isso aí com volume de controle fixo, tá? E aí o observador ele é fixo, como se ele estivesse fixo na Terra. Aqui, dessa figura do lado direito, nós temos o volume de controle movendo-se com a frente de onda, tá? Então ele está aqui junto, então ele está observando desse lado aqui, tá? Então o que acontece, né? A pressão desse lado continua P mais ΔP, aqui ρ mais Δρ, e quando ele olha para o lado direito, ele vê a pressão P e a pressão aqui, a densidade ρ. E agora o que acontece com a velocidade, né? Então, ó, se a gente é fixo aqui, por exemplo, voltando para a primeira figura, tá? Do lado direito a gente não vê nada se movendo do zero, e do lado de cá tem um diferencial de velocidade. Agora, quando a gente vem aqui para a frente de onda, é igual a gente olhar no retrovisor do carro, né? Quando a gente olha no retrovisor do carro, o que a gente observa lá atrás? É como se a gente estivesse observando, o objeto, a árvore que passou, por exemplo. É como se ela estivesse movimentando para trás com uma velocidade negativa do carro. Vamos supor que o carro está a 40 km por hora. É como se a árvore estivesse movimentando a 40 km por hora para trás, se a gente se colocar fixo no retrovisor. Tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Se a gente coloca a frente de onda aqui, é como se essa velocidade do som estivesse chegando desse lado. E do lado de cá, ela está indo, a velocidade do onda que está indo para o lado esquerdo, menos o ΔV. Então a gente só muda o referencial, tá? Mas, ó, a questão da pressão, da propagação da onda elástica continua, tá?
Isso aqui, essa abordagem existe porque depois a gente vai resolver algumas equações com relação a isso. Bom, aqui nós temos a aplicação da equação da continuidade no volume de controle móvel, tá? Então nós temos aqui que é a aplicação da equação da conservação da massa. Esse primeiro termo aqui é a variação da massa dentro do volume de controle, tá? Como ela varia dentro do volume de controle. E o segundo termo é o fluxo de massa dentro do volume de controle, tá? E aqui é o fluxo de massa que dentro do volume de controle, não, perdão, que ocorre através da superfície de controle, tá? Então vamos supor que você tem um trocador de calor que tem uma vazão máxima que entra. Vamos supor que o trocador de calor é indireto, né? Então entra calor de um lado, entra água fria de um lado, entra água quente do outro, e vai sair do terceiro lado uma água, digamos, intermediária, né? Com uma temperatura intermediária. Então essas entradas e saídas são essas vazões máximas aqui. E aí, ó, se o escoamento é regime permanente, tá? E a velocidade é uniforme da seção, esse primeiro termo vai ser zero, e essa integral se transforma em somatório de ρ vezes V vezes A, tá? Esse V vezes A é um produto escalar, tá? Isso aí vem da equação da continuidade através da superfície aí, para manter aí, tá? No fundo, isso aqui quer dizer o quê, né? A soma da vazão máxima que entra é igual à soma da vazão, menos a soma da vazão máxima que sai, é igual a zero. Então, ó, e aí pegando a equação da conservação da massa, vindo lá aqui, ó, essa aqui, ó, que tem antes e que tem depois, ó, por isso que eu falei que isso aqui vinha pra cá, ó. Vou voltar aqui para a figura, ó. Lembra que aqui, ó, menos C menos delta V, e aqui é C, tá? Isso aqui eu acho que é o mais importante. Vamos pegar lá a figura. Vamos ver onde é que tá. Ah, tá aqui. Tá, ó. Então, ó, a conservação da massa, a equação da continuidade, né? É aquele somatório lá, somatório de ρ VA, tá? Então, esse aqui é o fluxo de massa que sai do volume de controle, o que depois, quer dizer, na verdade, esse aqui é o antes, menos o depois, é igual a zero, tá? Então, era ρ mais delta ρ, vezes C menos delta V, vezes a área, menos ρ vezes C vezes A, é igual a zero. Então, aí, quando a gente rearranja essas equações aqui, a gente vai ter que a variação de velocidade é igual a C sobre ρ vezes delta ρ. Tá bom? E, ó, uma observação, né? Sempre o produto de dois ou mais termos infinitesimais é igual a zero. Por exemplo, quando a gente faz aqui o produto deles, delta ρ vezes delta V, a gente vai considerar zero. Tá? Eu coloco a equação e falo, ó, o resultado é esse. Tá bom? Então a gente tem que comprimir um pouco aqui a explicação. E aí, ó, agora, aquela lá a gente usou a equação da conservação da massa. Aqui a gente vai usar a equação da conservação da quantidade de movimento linear, para o volume de controle móvel, tá? Então o somatório de Fx aí são as forças que atuam no volume de controle, tá? A gente está usando tudo análise integral, tá? Da quantidade de movimento de conservação da massa, quantidade de movimento linear. E a gente tem aqui, é igual a quantidade de movimento linear que varia dentro do volume de controle, mais a quantidade de movimento linear que passa através da superfície de controle. Tá? Tá vendo que a gente, na verdade, é taxa, tudo é taxa, tá? Percebam que aqui desse lado eu falei de força, e desse lado, do lado direito, na verdade é taxa de quantidade de movimento linear, tá? Aqui é como se fosse, olha, as forças que atuam no volume de controle estão relacionadas com uma força que varia dentro do volume de controle, mais as forças que passam através dos processos de controle. Só que o pessoal usa o termo muito quantidade de movimento linear. A derivada da quantidade de movimento linear em relação ao tempo é igual à força, tá? Isso aí vem lá da física do Newton. Então, ó, de novo, regime permanente, né? Esse termo aqui que varia com o tempo vai ser para zero, propriedades constantes, essa integral se transforma em somatório. Então, ó,
E aí a gente vai fazer para o eixo X, tá? A soma das forças em X, aqui também já está em X, né? Já está tudo pronto. Então, melhor. Vai ser o somatório de V vezes Rho, V vezes A, tá bom? E aí nós vamos aplicar naquele elemento lá. Então, ó, quais são as forças que atuam? P mais ΔP vezes A, menos P vezes A, né? As forças que atuam do lado esquerdo do voo de controle, menos as forças que atuam do lado direito. É igual a Rho vezes menos C vezes A, menos o C menos ΔV vezes Rho mais Δρ, C menos ΔV vezes A. Tá? Então, aqui igual isso aqui tudo. Tá? Resolvendo isso aqui tudo, resolvendo todos os termos, vai ficar C ao quadrado igual a ΔP sobre Δρ. E C é a velocidade do som, é a raiz quadrada da derivada de P em relação a Rho. Tá? E o modo de compressibilidade é definido como ΔP dividido por Δρ sobre Rho. Então, ó, para os sólidos e líquidos, a velocidade do som é dada por C igual a raiz quadrada de EV sobre Rho. Tá? Então, esse modo de compressibilidade, ele é tabelado, tá bom? E aí, ó, para um gás ideal, a pressão e a densidade em equipamentos entrópicos são relacionados por P dividido por Rho elevado a K constante. Isso aqui vem lá da revisão de termodinâmica, que a gente fez aí processos entrópicos, processo constante. A gente tem que P sobre Rho elevado a K é constante. E aí a gente faz o diferencial dessa equação, vai ficar ΔP sobre P menos K Δρ sobre Rho é igual a zero. Tá? O ΔP sobre Δρ é igual a K vezes P sobre Rho, tá? Que é igual a KRT. Bom, então a gente usa essa equação aí dos gases da relação da termodinâmica, tá? E a gente tem que a velocidade do som é igual a raiz quadrada de KRT. Okay? Então a gente consegue calcular a velocidade do som de um gás em função da temperatura praticamente, né? Claro que também em função do K, que esse R é o 287, a gente vai trabalhar só para o ar praticamente, tá? Mas isso aqui é feito por um gás.